Vitória e Flamengo. É... Só para comentar a partida, acho assim, é... Carpini desde o ano passado, ele tem uma postura de no primeiro tempo segurar o time do Vitória, né? Então, o time do Vitória é muito mais defensivo do que ofensivo. É o que ele chama de controle, né? No primeiro tempo um time mais controlado, que busca mais ter o controle da bola, e no segundo tempo um time que vai muito mais para a trocação do jogo. Não é que isso seja errado, mas assim, as escolhas das peças para poder controlar o jogo pode em algum momento da partida acabar dificultando a vida do Vitória. E hoje ficou muito claro que o Vitória teve no primeiro tempo a oportunidade de contragolpear, de fazer transição, só que tinha duas peças no ataque que mais uma vez, pela Lucas Braga jogou 18 partidas, Janderson já passou de 30 jogos na temporada. São duas peças que comprovadamente não dão resultado Vitória. Vitória tem duas peças, Lucas Braga e Janderson, que não dão resultado Vitória. E no dia de hoje foi assim. Vitória teve a oportunidade no primeiro tempo de sair, e quase sempre na tentativa de sair o Vitória não atacava o espaço. Apesar do próprio Carpini orientar o ataque ao espaço, o Vitória não fez isso. Só que defensivamente o time do Vitória esteve bem no dia de hoje. Não foi à toa que o Vitória sai da Neoquímica pela primeira vez no Campeonato Brasileiro sem sofrer gol no campeonato. Após 10 rodadas, o Vitória passa um jogo sem sofrer gols e sai com empate ainda 0-0. Em que pese a questão do Vitória ter tomado duas bolas na trave, né? Numa finalização do Garro e outra numa finalização do Thales Magno. Mas a defesa conseguiu passar ilesa e o ataque só foi realmente começar a levar mais perigo a partir do momento que Carpini colocou o Fábio e colocou o Mosquito, que aí o time do Vitória passou a ter saída pelos dois lados. Quando você olha para a tabela de classificação, obviamente que qualquer ponto, principalmente fora de casa, e quando você não contava, é importante, é valioso. Só que mais uma vez, o time do Vitória foi mais do mesmo. Mais uma vez, o time do Vitória foi a cara de Carpini. Foi um time que bateu literalmente no limite. Você percebe que os jogadores executam, mas não sai mais daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer, né? É muito nítido isso. É óbvio que assim a limitação das peças ela ajuda nesse cenário, né? Você ter Lucas Braga, Janderson e outros acaba lhe atrapalhando para você tentar criar algo diferente. Mas quem montou esse elenco foi ele, né? Então é ele que tem que extrair o máximo dessas peças. Mas de ponto positivo, de fato, foi a defesa que passou um jogo sem sofrer gols. De ponto positivo, foi um time do Vitória que sai da Neoquímica com mais um ponto no campeonato. Para mim, é um resultado que não muda a avaliação de Carpini. Para mim, segue a mesma coisa, não modifica muito o cenário. E era um jogo que, de fato, o Vitória, se tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização, se tivesse, principalmente no primeiro tempo, mais transição, mais contra-ataque, poderia sim ter saído da Neoquímica Arena com resultado positivo. Vai agora para um momento de parada. São 11 dias sem jogar. Esperamos que nesses 11 dias Carpini consiga trazer a campo coisa diferente que quando ele teve uma semana não conseguiu. Tomara que Carpini consiga fazer com que esse time jogue. Diante do Cruzeiro, Vitória não vai ter o Ricardo Hiller, não vai ter o Lucas Alter. Os dois tomaram 2 cartões, terceiro cartão amarelo, e estão fora do jogo. Então Vitória vai ter também essa preocupação para poder estruturar esse time, organizar esse time. Amanhã tem a coletiva com Gustavo Vieira de apresentação. E é esperar que ele tenha visto o jogo e perceba que esse time do Vitória é limitado, que esse time do Vitória precisa de reforço, precisa de contratações, e Carpini precisa chamar a atenção com relação a essa postura. Nem sempre o Vitória, e os últimos jogos foram prova disso, nem sempre o controlar no primeiro tempo vai permitir que o Vitória chegue vivo no segundo tempo. E preocupa numa sequência de campeonato brasileiro que talvez nem sempre a gente consiga sair vivo no primeiro tempo para no segundo tempo buscar o resultado na trocação.
João, o que, é que você, quem foi que você achou como melhor em campo do Vitória? Arcanjo. Por quê? Porque ele fez defesas pontuais, ele conseguiu estabelecer sua segurança de jogo, onde em todo momento, onde tinha uma chance clara, ele conseguia defender. Quando tinha umas faltas, a gente tinha esperança, a gente não estava com medo, porque ele não estava em um dia ruim. Então, acho que, apesar de ter uma defesa jogando bem, eu acho que ele sim foi o destaque de conseguir manter a gente com esse resultado. Bom, bom. É, teve alguns jogadores desse time que eu gostei no dia de hoje. Lucas Halter teve um papel importante, sobretudo de liderança na defesa. É, no primeiro tempo ele teve um duelo muito difícil com o Depay. Depay basicamente foi um falso 9 no Corinthians, então tá o tempo todo ali incomodando, o tempo todo buscando bola entre linhas. E ele era esse cara para fazer a cobertura dele, para fazer para fazer a cobertura da linha defensiva e o tempo todo dar bote, o tempo todo dificultar o jogo de Depay. Gostei muito de Lucas Halter. Da linha de defesa dos três, ele para mim foi o que mais se destacou. Os laterais, acho que no dia de hoje foram laterais muito mais defensivos diante do contexto do jogo, mas eu acho que o Claudinho deu mais espaço do que o Jamerson. Não foi à toa que o lado esquerdo do Corinthians praticamente foi o que mais criou situações. Você tinha ali o Rodrigo Garro no segundo tempo, você tinha Bidu, tinha Thales Magno, e do lado direito, quando o Jamerson teve um cara que estava o tempo todo ali incomodando ele, que foi o Zé Martinez, o Jamerson conseguiu marcar bem, tirar bem o espaço, dificultar muitas ações do Corinthians pelo lado direito. Tanto que o Mateuzinho praticamente não apareceu no jogo, em termos ofensivos. Então acho que o Jamerson também fez um grande jogo. No meio de campo, não destaco nenhum dos dois volantes, acho que fizeram jogos ali na média. Lucas Braga e Janderson abaixo da crítica. Kaiser, as duas oportunidades que ele teve condição de finalizar, ele finalizou bem e botou o goleiro para trabalhar. Então, se não fosse o Hugo Souza, inclusive no segundo tempo, a Vitória poderia ter saído aqui com resultado positivo numa finalização de Kaiser. Fabre entrou bem no jogo. Mosquito também. Fabre entrou melhor que Mosquito dentro do contexto da partida. Hiller controlou bem o espaço, mas cometeu. Não vou dizer que cometeu a falta, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a arbitragem. Mas Hiller acabou entrando bem dentro do contexto da partida. Quem foi mais que entrou? Hiller, Fábio, Mosquito e só, né? Só entrou 3. Ele só mandou 3. Que ele Morreu tirou o com ela, Claudinho e não. botou Hiller. Ele morreu com uma. Morreu com 2. Ele botou Fábio, Verdade. Mosquito e Hiller. Não mudou 3 não. Não mudou 5 não. Você vai fazer alguma pergunta para coletivo? Já abriu a coletiva? Já sim. Abriu. Então vou fazer pergunta Se também. quiser, eu mando aqui pelo Arena. Não, vou fazer pergunta aqui. Eu quero saber o. Pronto. Reinaldo tinha que bagunçar, né? Pois é. Mas enfim, só finalizando, o eu acho que o Vitória fez um bom jogo, mas assim, destaco muito a apresentação de Jamerson, destaco muito a apresentação de Lucas Arcan, de Lucas Halter e de Fábio na segunda etapa e também de Renato Kaiser. Com relação à arbitragem, ele não teve um erro crucial. Os erros que ele cometeu não chegou a gerar um problema claro para o jogo, mas poderia. Um toquezinho aqui, uma faltinha aqui, um jogo mais picotado poderia ter dificultado a vitória, mas ainda bem que não dificultou. Então, é isso, o panorama geral do jogo. E agora a gente vai para os comentários. Meu caro João.